Olá, pessoal, tudo bem? Algumas pessoas me pediram, né, para fazer aqui a correção aí, né, da prova do concurso que nós tivemos hoje em Guapó, a parte da língua portuguesa. Vou compartilhar aqui com vocês a prova que foi me enviada e estaremos aqui fazendo a correção, ok? Pessoal, então, como eu havia falado, né, a banca ia cobrar uma forma bem tranquila em relação à língua portuguesa. E ia cobrar, né, de uma forma mais complexa as partes específicas, né, a parte lá da específica, para que pudesse ali, né, fazer uma forma que pudesse conseguir eliminar candidatos, né. Então, vamos lá. A língua portuguesa é muito tranquila. Como eu havia falado, eu falei que a banca traria ali no máximo as duas questões de interpretação, né. Então, ela trouxe ali duas questões, um textinho bem pequenininho. O primeiro falava assim, ó, segundo o texto, o autor da mensagem do muro. Então, aqui ele quer saber, não é o autor do texto, aqui ele quer saber o quê? O autor da mensagem do muro. Queria ser piadista de mau gosto, não concordava com o modelo de política vigente em Portugal, estava cansado de ouvir as mesmas mentiras dos políticos e se achava incapacitado para compreender as dinâmicas políticas. Então, vamos olhar aqui, ó, novo slogan político. Alguém escreveu no muro branco da Universidade do Porto, em Portugal, a sua exigência política. Queremos mentiras novas. Então, aqui, né, nós temos aqui o Rubens Alves falando, e aí ele coloca a fala dessa pessoa, né, que escreveu no muro. Quem o escreveu sabia das coisas. Ó, aqui ainda é Rubens Alves, né, falando, ó. Quem o escreveu sabia das coisas, sabia que seria inútil pedir o impossível. Qual que era o impossível? Basta de mentiras. Na política, apenas as mentiras são possíveis, mas ele já estava cansado das mentiras velhas, batidas, como piadas cujo fim já se conhece, que diariamente aparecem nos jornais. Mentiras velhas são os respeito à inteligência daqueles a quem são dirigidas. Que mintam, mas que respeitem a minha inteligência. Mintam usando a imaginação. Por isso escrevia, em nome da inteligência, do possível e do humor. Queremos mentiras novas. Então, aqui, como se trata, né, segundo o autor, segundo o texto, o que o autor da mensagem do muro quer passar é justamente o quê? Que ele estava cansado, né, de ouvir mentiras ali dos políticos. Então, nosso gabarito aqui, letra C, ok? Vamos lá para a questão 2. Ao mencionar sobre a mensagem do muro, agora sobre Rubem Alves, ele concorda com o que foi escrito e admite que na política apenas mentiras são contadas, sendo impossível pedir pela verdade. Nem preciso ler o restante. Está totalmente aqui nas falas, né, de Rubem Alves. Quem escreveu sabia das coisas, sabia que seria inútil o quê? Pedir o impossível, tá vendo? Basta de mentiras. Então, aqui ele concorda, né, lá com o autor da mensagem do muro, e ele realmente acha impossível ali pedir pela verdade. Depois, a banca trouxe aqui questão de verbos, né? Então, olha lá, eu comi lasanha no final de semana. Mantendo o tempo verbal na segunda pessoa do singular, a frase fica, você comerá lasanha no final de semana? Então, pessoal, para manter o tempo verbal, nós temos o quê? O comi. O comi, ele está sendo aqui usado no pretérito perfeito, tá? Ou seja, no pretérito perfeito do modo indicativo. Então, aí você teria ali, né, que fazer a conjugação. Eu comi, tu comeste, ele comeu, nós comemos, vós comeis, e assim vai, né? E aí, o que a banca trouxe de diferente? Ela trouxe o você aqui para te confundir, mas o você, pela regra, ele está ali, né? Ele faz parte junto com o tu, o você e o vós da terceira pessoa, tá ok? O tu e o você ali da primeira pessoa, do singular, e o vós ali da segunda pessoa ali do plural, tá? Então, aqui, ó, só para falar, ó, o eu e o nós são primeira pessoa, o tu, o vós e o você, segunda pessoa, e ele, ou eles aqui, ou o feminino, né, são a terceira pessoa. Então, nesse caso aqui, pessoal, você comerá lasanha está errado, porque o correto era você
comeste, né, a lasanha no final de semana, tranquilo? Aí, mantendo o tempo verbal da terceira pessoa do plural. Agora, ele quer o quê? Esse mesmo tempo verbal, pretérito, né, perfeito do indicativo. A frase fica, nós comemos lasanha no final de semana? Então, aqui nós sabemos que ficaria errado, porque o tempo verbal da terceira pessoa do plural, a terceira pessoa, vamos lá, quem que é a terceira pessoa? É ele, né? Ou eles. Então, seria o quê? Eles comeram lasanha no final de semana, e não nós, né? Então, também ficaria errado. Então, aqui, realmente, né, o gabarito, tanto a 1 como a 2 estão erradas. O aumentativo de cão, né, foi muito tranquilo, né? Eu sei que ninguém, não é possível, colocaria cãozão, ou causal, cão Antão, então seria, né, canzarrão mesmo aqui. Então, essa eu sei que foi um bônus, eu creio que todos devem ter acertado. Eu falei para vocês que a banca ama a questão de porquê e que com certeza teria uma questão de porquê e uma questão de frase, né? Porque eu falei. Então, aqui, olha, o porquê de início de frase, porquê separado sem acento. De explicação, porque eu acabei esquecendo, é a conjunção, o porquê junto, né, sem acento. No final, nós temos o porquê separado com acento, porque ele fica próximo ali da pontuação. E o último é o porquê substantivo, né, ele vem substantivado por causa do determinante aqui, o artigo. Então, aqui, a nossa questão é o gabarito B, tá? Depois aqui, nós teríamos que descobrir aqui, né, em relação ao contexto. Então, quem sabe a diferença de mais e mas, ficaria bem tranquilo, né? Porque o mas aqui nós sabemos que é uma conjunção, né? E essa conjunção aqui é uma conjunção de quê? Adversativa, né? De oposição. E nós teríamos também o mas, que está relacionado a menos, né? A quantidade aqui, né? Então, quantos presentes a mais você precisa comprar? Serão mais 6 de quantidade, tá vendo? E o último, mas, olha a conjunção. Não sei se terei dinheiro. Então, aqui, gabarito, letra D, bem tranquila também a questão, só questão mesmo de analisar. A última figura de linguagem, né, eu falei que cairia ou uma figura de linguagem ou uma função da linguagem, que a banca gosta bastante, tá? Então, vamos lá. Ó, o broto da batata, baroa, borbulhou pela borda do balde. Aqui, ó, borda do balde, broto da batata, baroa. Nós temos o quê? A predominância aqui do B, né? Então, a figura de linguagem, nós temos a predominância de repetição de palavras desse jeito, nós temos duas que poderia confundir. E aí, lá na aula, eu expliquei para vocês, ó, a literação e a assonância, para você não confundir. A literação, eu dei a dica aqui, ó, 1, 2, 3, 4. A quarta letra é consoante, então vai ser a repetição de consoantes. A assonância, 1, 2, 3, 4, é uma vogal, então vai ser repetição de vogal. Então, aqui, nós temos uma aliteração por causa da repetição aqui do B, ok? Depois, minha irmã vai morrer de fome nesse exato momento se não comer uma bacia inteira de macarronada. Será que realmente ali ela ia morrer de fome por causa dessa bacia de macarronada? Então, nós temos o quê? Uma hipérbole. Li Paulo Freire em um único dia é uma metonímia, né? Por que uma metonímia, professora? Porque eu estou trocando aqui, no caso, a obra, né, pelo o autor. E o pai daquela criança desprovido de beleza ali, para mim não falar que o cara é feio pra caramba, eu vou e suavizo de forma, né, bem tranquila aí, usando o eufemismo. Já na parte de baixo, a separação silábica também foi outra questão bom. Gente, pelo amor de Deus, era para vocês terem fechado aqui tranquilo. A questão de língua portuguesa foi muito fácil, tá? Separação silábica está incorreta em abacaxi. Lembrando que as vogais, elas formam sílabas sozinhas, está correto. Dálmata, super correto, tá? Hipopótamo, eu acho que era hipopótamo, tá? Então, aqui eles esqueceram aqui, mas também está correto. E pigarrear, nós temos o quê? Nós sempre temos o quê? Os dígrafos que são separáveis e os que são inseparáveis. E nós aprendemos que o RR e o SS, eles têm que ficar separado ali, né? Na separação de sílaba. Então, pigarrear aqui ficou de forma errada. A crase, quem vai a algum lugar. Então, onde ele foi a casa, palavra feminina, aceita que o artigo, fui, pede a regência, então nós temos a fusão da frase, letra A. Comprei essa sapatilha, quem compra, compra algo, esse verbo é um verbo transitivo direto, não exige aqui, né, a preposição. A música não é uma locução feminina para poder já iniciar com a crase. Não tinha visto
ver quem ver algo, então também não solicita essa crase. Então, aqui seria o nosso gabarito, letra A. A 10 aqui, talvez quem não estudou ficaria um pouquinho confuso, mas eu já expliquei sobre os homônimos, né? Homônimos são o quê? Nomes iguais. E aí, os homônimos, eles vão ser classificados aqui em 3 tipos. Nós teremos os homônimos perfeitos, que serão o quê? O que são os homônimos perfeitos? Eles vão ter tanto a escrita quanto o som, o quê? Igual, tá? Igual ali, por exemplo, cedo e cedo. Eu acordei cedo e eu cedo todas as brigas. Então, tem ali, né, o mesmo som, a mesma escrita, mas o quê? São significados ali, a semântica diferente. E a banca também tem, a banca trouxe homófons, mas aqui nós temos também os homônimos homógrafos. O que seriam os homônimos homógrafos? É aquele que eu vou ter a escrita igual, mas o som é diferente, tá? Como assim, professor, nós vamos ter a escrita igual e o som diferente? Colher e colher, ou seja, o substantivo e o verbo, tá? E homófonos vem de fono, né? Igual som, homófono, então você teria que procurar uma aqui que é igual som, mas a banca que é a que não tem o som igual. Então, ó, acender e acender, quando eu falo bem rápida, ela tem o som igual. Comprimento e cumprimento já tem um som diferente por causa do O e do U. Caçar, tá vendo? Tem o mesmo som, só significados diferentes. E russo também o mesmo som. Então, essas 3 são homófonas. A única que não é, seria essa aqui, que seria um parônimo. Ok? Par de palavras parecidas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da correção. E vamos aguardar aí a prova da tarde para que nós possamos fazer a correção também. Abraços.